você gosta de falar muito de lei da atração, né? Você gosta de falar muito sobre a nossa capacidade de vibrar positivamente e atrair. Quando é que você descobriu isso, minha amiga? Como foi? Foi quando minha vida estava o oposto do que é hoje. Estava na Sério? escassez total, então foi em 2016. Né, eu lembro que eu já acordava me queixando, exatamente a pessoa que eu descrevi antes era eu, então eu acordava reclamando das coisas, me olhando no espelho, reclamando das espinhas que eu tinha, reclamando de ter que pegar ônibus, né, de ter que economizar sempre no supermercado, então eu ficava horas e horas no supermercado sempre comparando os preços das coisas, o preço do ovo, o preço da batata doce, para sempre pegar as coisas mais baratas. Eu não tinha amigos, então eu tava com dúvida da faculdade que eu fazia, eu não tinha clareza do meu caminho. E num dia eu vi alguém indicando o documentário O Segredo, e foi quando eu li. Assisti, na verdade. E aí eu assisti esse documentário e parece que, plim, nunca vou esquecer, né? Foi um sábado à noite, tava sozinha lá no apartamento em Porto Alegre. E eu assisti, fiz uma pipoca naquele dia. Tava chovendo, chovendo, chovendo. E eu, nossa, sabe, sem clareza, sem entender por que aquilo tava acontecendo na minha vida. E aí, eu peguei e assisti, deu um clique, caramba. Eu entendi que naquele momento que eu tinha criado aquela realidade toda. Meus pensamentos negativos criavam aquela realidade negativa. Né? Eu temer não ter amigos me fazia ficar sem amigo. Temer as espinhas me faziam ter mais espinhas. Temer a falta de dinheiro me fazia ter mais falta de dinheiro. Reclamar de ter que andar de ônibus me trazia mais motivos para reclamar. Né? Afinal, agradecer, fazer a graça descer. Reclamar, clamar mais da vibração que você emanou. Se eu emanei a raiva, eu tô clamando mais raiva. Repete isso. Agradecer, fazer a graça descer. Reclamar, clamar 2 vezes a vibração que você emanou. Se você emanou raiva, você vai ter mais raiva de volta. Se você reclamou dos boletos que você tem para pagar, você tá clamando mais boletos. Mais raiva de pagar os boletos. Se você emanou, sei lá, um sentimento ruim de ter brigado com alguém, você vai ter de volta mais esse sentimento, brigar mais com as pessoas. Então, assim, a gente muitas vezes está reclamando sem perceber. E quando eu estava reclamando de ter que andar de ônibus, eu estava olhando a vida sob uma perspectiva. Eu não estava olhando, eu tenho a oportunidade de andar de ônibus, de ir até o meu cursinho, que na época eu voltei pro cursinho, porque eu falei pros meus pais que eu queria simplesmente trabalhar com o Instagram. E na época era muito novo, 2016, estava... Era o início, então eu dava, né, mostrava para os meus pais ali, Gabriela Pugliese, olha só, eu quero ser influenciadora, eu mostrava a Bela Falcone, que era uma inspiração minha, então eu mostrei aquilo e eles disseram, não, você tá louco, você vai fazer a faculdade, e na época eles me ajudavam com a faculdade, porque eu fazia uma particular, e eles disseram assim, agora a gente não vai mais te ajudar com a faculdade, você vai, simplesmente, já que você tá na dúvida do curso, você vai voltar pro cursinho para passar numa federal. Então eu voltei pro cursinho, pegava todo dia uns 6 ônibus pra ir lá no centro de Porto Alegre, ficava o dia inteiro ouvindo chip da Oi na promoção, compro ouro, pamonha, sabe? Minha mente ficava bugada, era som daqui, som dali, som de tudo, mas eu comecei a olhar a vida sobre uma outra perspectiva depois que eu entendi isso, que eu estava criando uma realidade de dúvida, de reclamação, de vitimização, então eu era vítima, não, porque meus pais isso, porque eu saí de casa com uns 17 anos, né, para morar em Porto Alegre, só que em alguns momentos eles não apoiaram muito, né, o que eu queria fazer. E aí eu comecei a me vitimizar, porque eu não tenho o apoio do outro, porque eu não tenho o apoio disso. Mas é vítima. E a gente tem sempre duas opções, ou ser vítima ou ser protagonista. Porque se a pessoa é vítima, ela não consegue criar a sua realidade. Ela vai estar sempre sendo vítima de tudo, do governo, dos outros. Então eu entendi que eu tinha que ser protagonista. E naquele momento eu mudei aquela perspectiva de reclamar, de estar lá, de ter que ouvir, de ter que suar dentro do ônibus, ter que andar de pé, às vezes era esmagada lá para chegar naquele cursinho e ter que rever matéria de colégio. Eu falei, eu tenho a oportunidade de fazer isso quando as pessoas nem têm a oportunidade de estar num cursinho, de pegar ônibus para ir para algum lugar, enfim, de poder estar indo atrás dos seus objetivos. E quando eu mudei essa perspectiva, eu fui mudando minha vibração e minha realidade foi mudando. E é ali que eu entendi o poder da lei da atração, que na verdade é uma lei universal. Existem diversas leis universais. A lei da vibração antecede a lei da atração. Tudo que você vibra, você atrai. E eu passei a mudar aquilo que eu estava vibrando aos poucos, porque é um trabalho diário. E assim eu passei a mudar o que eu estava atraindo. Uau! Ela responde de forma profunda, com muita coisa. Gostei disso. Gostei. Ô, Lari, só que uma coisa eu fiquei pensando. Logo no início da sua fala, você citou a época que você tinha espinha, quando você começou a falar. E eu tô cheio de espinha agora. E tô com isso na cara. Olha aqui, já. Foca em mim aqui, mas o não câmera. É tanto, tinha que ver a minha. Não, a minha era... Nossa senhora.
por tudo. Não, quando eu era adolescente, eu tomei aquele tal do Roacutan. Ah, Sabe sim. aquele negócio? aham. E Misericórdia. é forte, né? Nossa senhora, mas eu lembrei disso agora. Não tem nada a ver com lei da atração. É lei da... Vai embora. Lei da... Vai. Lei da repulsão, sai. Repulsão, cai fora. Lari, vem cá. O que você já cocriou, assim, por exemplo, lei da atração? Você já, do ponto de vista físico, emocional, ou de relacionamentos, ou de vida, assim. O que você tem, assim, em prática? Tipo, eu quis atrair tal coisa e isso veio até mim. Tipo, você tem exemplos, Nossa, assim? muita coisa. Na verdade, tudo, né? Desde o meu Instagram. Então, eu já visualizava. Naquela época, inclusive, né? Que eu falei, pai, mãe, eu quero criar, né, o Instagram, eu quero trabalhar com isso. E eles, não, você tá louco, você vai fazer faculdade, você precisa ter um diploma, visão, né? Que trabalho não é trabalho. Mas naquele momento, quando eu iniciei o Instagram, eu já visualizei ter mais de 500 mil de seguidores. Não, acho que o importante não é seguidor. É estar influenciando positivamente esses Sim. seguidores. Então, eu já visualizei isso, visualizei meu canal do YouTube, visualizei meu primeiro milhão mesmo antes de ter. Eu acho que é por ali, né? A gente primeiro cria no plano mental. E quando tu cria no plano mental, tu criou uma possibilidade. Mas o pensamento cria, a vibração acessa. Pensamento criou. Tua vibração que vai acessar. Se tu criou, eu criei 1 milhão na minha mente, mas minha vibração não tá alinhada com 1 milhão, eu não cocrio 1 milhão. Eu só vou acessar a realidade do 1 milhão quando minha vibração estiver alinhada também. Então, tudo mudou quando eu entendi que eu precisava pensar, sentir e agir. Que o PSA, da lei da atração. Então, foi assim que eu consegui também, conquistei meu apartamento próprio aqui em São Paulo. Eu me mudei para São Paulo, né? Eu que já visualizava estar nessa cidade, quando eu tava lá em Porto Alegre, no cursinho. Eu queria esse movimento, eu queria essa energia, né? De fazer acontecer. Eu co-criei também uma empresa com a minha irmã, né? Então, a gente se tornou sócia. Eu co-criei, na época que eu comecei a praticar com mais intensidade, na verdade, eu acho que a gente tem que valorizar cada cocriação, não é? Um apartamento, é uma Porsche, é uma mansão, a gente tem que valorizar as coisinhas. E lá no início, foi algo que não foi tanto, mas foi quando eu percebi que eu tinha esse poder de cocriar. Que eu passei na faculdade federal, então eu passei em 4º lugar em administração na época, e eu falei, agora eu quero cocriar um estágio. E foi muito rápido, foi a cocriação, porque eu entrei em contato com eles, daí eles disseram, tá, entrevista vai ser depois de amanhã, e eu comecei a mentalizar, porque daí eu já entendi que isso funcionava, comecei a mentalizar, e aí eu fui lá no mesmo dia, você tá aprovada. E assim, era um estágio, né, porque eu ganhava R$ 600 por mês, mas pra quem não ganhava nada por mês, aquilo lá foi muito, então eu fiquei muito feliz, eu falei, caramba, isso realmente funciona. E eu comecei a aplicar em várias coisas. Naquela mesma época também, acho que foi na mesma semana, eu tava fazendo teste de autoescola. E eu rodei 5 vezes. Sério? Rodei 5 vezes. Só que em todas as vezes tinha uma coisa em comum. Eu já visualizava que eu ia rodar. Eu criava na minha mente, porque as pessoas criam, às vezes, o que elas não querem. Elas imaginam o que elas não querem. Eu imaginei já, imagina se eu rodar, imagina se eu rodar mais uma vez. Então eu cocriava isso. Eu cocriava uma coisa que eu não queria. E aí, é ali que você tem que ter o foco, né? Você precisa saber comandar o que tá na sua mente, seus pensamentos. Senão você tá cocriando várias coisas negativas. E aí, na 6ª vez que eu passei, finalmente, eu pensei, eu vou passar, eu visualizei com riqueza de detalhes, eu já comemorando, falei, yes, na época eu não era o yes ainda, mas eu vou passar, já passei. E aí eu visualizei a cena até de eu abraçando o examinador. E foi o que aconteceu. Quando ele falou, você tá aprovado, eu abracei ele, meu Deus do céu, amém, glória a Deus. E aí foi assim que eu fui criando mais confiança, porque se você cocria coisas pequenas, você vai ganhando mais confiança depois para cocriar coisas maiores, né? Você pode cocriar, uma prova que você deseja passar, né, um valor que você deseja receber na sua conta. Até eu vejo que muita gente me manda, Lari, principalmente quando eu faço live, né, quando eu falo de dinheiro, atrair dinheiro inesperado, e as pessoas aplicam as técnicas, vem alguém, nossa, um cliente meu que estava me devendo me pagou, recebi um dinheiro que estava parado há um tempo, é um valor que há anos que eu estava esperando ver. Então é isso também, você pode cocriar essas coisas e só vai. Uma vez que você entende esse poder, você pode conquistar coisas grandiosas. Maravilha. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa cocriação financeira, que é bem interessante. E para todo mundo aí que tá fazendo autoescola, que quer dirigir, vai cocriando, já visualiza passando, né? Para não rodar.